Queria só chamar a atenção uma coisa, gente, que eu vi que entrou na manchete do site há pouquinho, que foi a condenação do hacker Walter Delgatti a 20 anos de cadeia por um juiz do Distrito Federal por causa da operação spoofing, que é aquela operação que a gente chama também de vaza-jato, na qual ele entrou nos telefones, no Telegram dos procuradores, do pessoal da operação, e aí, com isso, ele extraiu todas aquelas mensagens mostrando a armação que foi feita para pegar o Lula, para pegar os outros petistas, e que, no fim, está na origem do que aconteceu depois, né, da anulação da prisão do presidente Lula, da descoberta de tudo que a Lava Jato fez, enfim, que culminou com a eleição do presidente Lula. O que eu acho dessa condenação? Logo agora, nesse momento, eu acho que tem algum juiz aí, esse que se chama Ricardo Augusto Soares Leite, querendo pegar carona na fama do hacker. Você não acha, Florestan? Eu acho que vai além, viu, Helena? Eu acho que ele está querendo dar uma mão para o Bolsonaro para criminalizar mais ainda o Delgatti, né? E para eles falarem, não, esse rapaz não tem a menor credibilidade, foi condenado aí a 20 anos. Enfim, é aquela estratégia que a gente viu na Lava Jato. Sim, punições muito severas, com penas de prisão absurdas, como aconteceu com o próprio presidente Lula, né? Sem prova nenhuma, eles foram aumentando a pena dele de uma maneira inimaginável, né? O advogado dele vai recorrer, isso aí vai ter ainda desdobramentos, mas está bem claro para mim que o sujeito parece que é do grupo ligado à Lava Jato, né? Então, tudo é possível, né? O Delgatti não é santinho, não. Ele cometeu crimes mesmo, a gente está cansado de saber. Mas 20 anos de cadeia? É brincadeira. Fomos surpreendidos agora há pouco com uma decisão, como disse, é mais do que desproporcional, isso era absolutamente injustificada, que é de 20 anos de prisão para o Walter Delgatti. Então, você tem... O Walter Delgatti cometeu um crime que é de invasão de dispositivo celular, que tem pena, acho que de 3 anos. Essa é a pena. O juiz, que é o Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, né, ele argumenta que dos fundamentos de uma decisão ou de uma pena tão elevada é o risco, veja bem, o risco de extorsão, já que ele invadiu as contas lá do Telegram de... Nunca vi ninguém ser condenado por risco, né, Joaquim? Você é condenado por risco. Você cometeu, não é porque você é um risco. Exatamente, isso não existe, a intenção. Agora, o importante é nós, então, até sabermos ou registrarmos aqui quem é o juiz Ricardo Leite. Ricardo Leite tentou fechar o Instituto Lula, tomou uma decisão em 2017. Ele é de São Paulo? Ele é Distrito Federal. Ele está em Brasília. Ele é de Brasília e decidiu, em 2017, que o Instituto Lula teria que ser fechado, porque houve casos que estavam sendo julgados lá em Brasília que estavam na vara dele. E aí ele tomou uma decisão, sempre quando tem alguma repercussão e sempre num movimento que parece político. Nessa ocasião que ele decidiu pelo fechamento do Instituto Lula, foi depois do depoimento do Lula, o primeiro depoimento ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba. Primeiro, ele também decidiu, um dia depois da condenação do Lula lá no TRF4, já sabemos aquela condenação, como foi, como era um jogo de cena, tudo nós já sabemos. Um dia depois, ele tomou uma decisão proibindo o Lula de deixar o Brasil. E o Lula tinha já um evento marcado na África, na Etiópia, para discutir a fome, já tinha comunicado ao TRF4, comunicado até a vara do Moro, a segunda vara federal lá de Curitiba, e ele entrou e tomou essa decisão, que depois foi derrubado. O que acontece agora? Ele decide por 20 anos, cita o risco de extorsão, um absurdo, e o que ele faz? Dá uma pena tão elevada que está muito de acordo com o que os parlamentares bolsonaristas disseram ao Delgatti que ocorreria lá na CPI, na CPMI. Disseram, inclusive, que disseram, olha, Delgatti, você vai ficar muitos anos preso. A sua pena vai ser alta. Como eles sabiam? E a Damares disse isso, e até depois faz um comentário que soa como uma ameaça. O que eu quero dizer é que essa decisão, essa sentença, ela tem aspecto de uma decisão política, de uma condenação política. É uma condenação política. Então, o que eu vou dizer aqui, que eu acho que é importante? Se é uma condenação política, e na minha visão é uma condenação política... É de todos nós aqui, viu? Você não está sozinho. Eu e Helena também achamos o mesmo. Exatamente, é uma condenação política. Eu entendo que o Lula, como presidente, ele tem a obrigação de indultar o Delgatti.
Já existe... Você não acha que é melhor apresentar um recurso e ele vai ganhar no recurso? Eu acredito que o Lula vai esperar um recurso. Acho que até ajuizando diretamente ao Supremo, dizendo que tem uma questão constitucional aí no meio, não seria um caminho mais fácil? Helena, juridicamente, eu não sei se para indultar você tem que esperar a condenação transitada em julgado. Sim. O que eu quero dizer é que, contra uma decisão política, essa é a minha posição, contra uma decisão política é preciso tomar também uma decisão política. Essa condenação do Delgatti é política, portanto, a solução deve ser política. Porém, o trâmite, é claro que o indulto vem depois da condenação transitada em julgado. Agora, essa obrigação existe o governo de dar uma resposta, que seria uma resposta política, dentro dos fundamentos da própria democracia, contra o abuso de que o próprio Lula foi vítima, esse abuso, para que ele seja indultado. Já existe, Helena, um projeto que teve, inclusive, teve consulta popular e houve uma disputa na ocasião dos bolsonaristas, quem não era bolsonarista, de apoio a essa iniciativa parlamentar, que é do Renan Calheiros. O Renan apresentou um projeto de anistia ao Delgatti. Esse projeto tramita no Senado. Houve uma consulta popular, houve uma disputa na ocasião. Os bolsonaristas, pessoas ligadas ao Moro, mas era o mesmo público. Eles entraram para votar contra a iniciativa popular. Aí houve um outro movimento a favor do projeto, que eu quero dizer que também é uma solução política, mas a minha visão é que deve ter, se puder ser indultado agora, que seja indultado agora. Se não houver a possibilidade de indulto, que seja indultado depois. E não estou falando isso para defender o Delgatti, estou falando isso porque é claramente uma decisão política. O Delgatti passa a ser um perseguido político, como nós já tivemos outras vezes. Este juiz, agora entrando no detalhe do processo, esse juiz, existe dentro da 10ª vara uma delação, que é de outro que foi condenado, que é o que ele é de Brasília. Ele foi, Henrique, o nome dele, ele foi, o Henrique foi o Molição, perdão, Henrique Molição, o primeiro nome, Molição, ele fez uma delação premiada. Essa delação eu vi, nós chegamos a divulgar um artigo, não tem pé nem cabeça, e ele diz, lá nessa delação, ele cita o Gilmar Mendes, como se o Gilmar Mendes tivesse patrocinado a invasão das mensagens do Telegram. Isso não tem pé na cabeça, tanto que não foi levado adiante. Porém, quando houve a delação, esta parte da delação, ela foi corrompida, ela foi extraída do vídeo, da mídia, e depois eu dei a mídia. Eu tenho a mídia desse Murição falando do Gilmar. E por que ela saiu? Por que ela saiu? Aparentemente, e isso é uma coisa para o CNJ investigar, é porque o Ricardo Leite, a 10ª vara, perderia o caso, porque o caso teria que ser remetido ao Supremo Tribunal Federal. Então, ali, com essa citação, esse juiz já se torna, ou teria se tornado, naquela ocasião, essa delação é de cerca de 3 anos, né, 2 anos e meio atrás, essa delação, por envolver alguém com prerrogativa de foro, que seria o Gilmar, e, repito, uma delação sem pé na cabeça. Porém, o que é grave é que ela foi corrompida, o vídeo, a mídia foi corrompida. Só que depois ela foi recuperada. E ele cita claramente dizendo que o Gilmar poderia estar por trás, etc. Aquilo, na ocasião, já tornou o Ricardo Leite, a 10ª vara, incompetente para o caso. Já teria que ir para o Supremo. Isso é um caso jurídico, tecnicamente, que deveria haver providências nesse sentido. Porém, como isso não foi feito, como essa decisão é política, a minha visão é que o Lula tem, sim, que indultar o Delgatti. Se não for agora, que seja depois. Mas não pode deixar na mão de um judiciário que já deu mostras no Brasil, que já violou a democracia, que comete lawfare e agora está fazendo contra o Delgatti, exatamente como os bolsonaristas disseram que ocorreria e disseram isso na CPMI do 8 de janeiro.